às vezes até do circuitão mesmo, quando eles têm tempo, sabe? Para olhar. Às vezes demoram para me dar resposta, mas aí as respostas elas têm sido muito positivas, assim, sabe? E como a gente também fica muito nesse emaranhado da vida, né, entre tese, escrita de tese, problemas burocráticos na universidade, problemas com a orientadora, problemas na família, problemas na FAOP, a gente fica assim meio zarolho, assim, meio zambeta, assim, sem ter muito senso crítico para estar avaliando. Então, aí precisa do olhar do outro. E aí eu mando, né, envio, e os comentários eles são sempre muito bacanas, tanto em termos críticos, assim, quanto em termos, assim, de problematizações, sabe? Tipo, vamos pensar nesse sentido aqui, esse trabalho aqui, ou esse. Aí vem também, pelo meio, os elogios, né? Vem muita coisa que possa ajudar no processo de vocês. Aí, da maneira que eu posso, eu vou repassando isso para umas de vocês, e assim, para algumas de vocês. E eu tenho enviado, assim, para muitas, comentários mesmo, dessas pessoas, né? Eu tenho enviado até áudios, assim, sem dizer quem são essas pessoas, né? Sobre os trabalhos, né? Eu fico com receio de colocar lá no grupo, porque depois ou a pessoa é identificada e tal, aí não vai pegar para mim. Mas eu cheguei a enviar para algumas de vocês áudios e frases e tal. Então, assim, tô achando muito legal, assim, esse processo que eu tô vivenciando aqui com vocês, e eu só tenho a agradecer, assim, porque está sendo uma experiência muito bacana e muito gratificante, né? Porque a gente só começa a apostar, assim, nas coisas geralmente quando a gente vê os resultados, né? Geralmente eu aposto nas coisas antes de ver o resultado, porque como eu amo aquilo que eu faço, né? Então, cara, se tivesse 3 alunos aqui em sala de aula, eu ia estar empolgado do mesmo jeito aqui ensinando e tal, porque é algo que faz parte das minhas do meu cotidiano, assim, problematizar, buscar, né, desenterrar. Então é para mim também isso. Eu estou falando e fazendo com vocês também é para mim. Então eu já não fazia sites assim há anos, né? Então o que impulsionou foi essa produção de vocês sem haver necessidade de produção, né? Vocês começaram a produzir aí e eu, porra, até joguei um balde de água fria no início, assim, que era para ver realmente até onde iria, assim, essa empolgação. E vocês, mesmo com um balde de água fria, que eu falei assim, vocês não precisam fazerem nada, não precisam entregar nada, não. A gente é desobediente. Vocês estão desobedientes. Que ótimo, né? Então, pô... Na pandemia, esse curso salvou. Pois eu também acho legal, assim, esse trabalho. Essa oportunidade de poder estar trabalhando, assim, online, né? É uma coisa que retira a gente, assim, desse local, desse lugar onde a gente se encontra agora, né? É um deserto, né? Sob outros aspectos, é um deserto. É um convite aí ao encontro do inesperado, né? Dos prodígios que possam vir a acontecer naquilo que as pessoas acham que é o nada, né? Mas não, o deserto ele é preenchido, ele é pleno. Sentido de pleroma no deserto, assim, de amplitude, né? Deserto para mim é isso. Então, só né, para dar esse retorno para vocês, assim. Então, a Ana, não sei se ela está por aqui, né? A Ana entrou com fotografia, vídeo lá na Mostra Multi, foi chamada cultural da UFOP, e convidaram ela para fazer um documentário lá Pai, cara, lá na cidadezinha dela. Então ela está às voltas aí com essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né? Depois que o filho do mundo, cara, vocês têm que cuidar dele, assim. Então, vai aparecendo as coisas, a responsabilidade, ela cresce, né? Porque a gente vai tendo que se profissionalizar, né?
mostrar que é uma pessoa que segura, né, as demandas do contratante, né? Porque é aí que tu vai fazendo teu caminho, ganhando a tua grana, né? Fazendo da melhor forma possível o teu trabalho. Né? Aí eu não sei como é que tá a questão das sinopses, né? Isso eu queria falar com vocês também. Vocês lembram, né? Eu já dei uma bronca na Denise. Vocês lembram que desde não sei que aula aí, nas primeiras semanas, cara, eu falei produzam um vídeo, mas produzam uma sinopse, coloquem o tempo de duração, façam aquela legendazinha de apresentação, né? Título, um nome artístico, né? Caso vocês queiram colocar nome artístico, sinopse, cara, tem que ter. Aí, quando fica faltando, a gente vai fazer em cima da hora, fica difícil, né? A gente pensar uma coisa assim, que dê conta, né? Então, cara, façam isso, porque chega esses pedidos assim em cima da hora, a gente vai mandando do jeito que tá a coisa. Então, falando aqui disso, porque em vários, né, faltam ainda sinopse. Lá no site eu estou quebrando os galhos lá, estou escrevendo poesia, coloco umas frases lá. Mas não sou eu, cara, que tem que fazer isso, é vocês que colocar lá. É só ficar vazio, né? Aí eu tô colocando lá. Quais que você tem a lista de quais que você mandou? Você mandou de todo mundo, todos? Como é que você fez? Da onde? Lá pra foto? Para o Cineop, você mandou algum? A foto eu mandei de todo mundo. Né? Eu mandei de site, né? Mas o Cineop ainda não enviei, ele está para revisão o projeto. O Cineop, a gente vai fazer o seguinte, eu acho que vai dar para entrar dessa forma. Eu não vou inscrever filmes meus, eu vou inscrever um projeto educativo. Aí cada uma de vocês vai ter que inscrever o filme individualmente, eu acho. Sabe? Ou então eles vão ter que, a partir do projeto que eu estou enviando, eles vão lá no site e olham, porque eu vou citando pelo meio do texto filmes de vocês que têm a ver com memória, né? Curtas que têm a ver com delicadezas, porque delicadeza é um dos temas dele. Curtas que têm a ver com documentação, eu acho. Eu não lembro bem, mas assim, em cada termozinho desse, que é o tema do edital, eu vou pontuando os filmes, os curtas ou os documentários que têm a ver. Aí eles vão ter que ir atrás, porque aí eu jogo também o link para eles verem, né? Mas ainda não enviei, não. E tem também aquele edital que a Ana falou, né? Eu acho que foi ela que postou lá no grupo, ou foi a Júlia? Não lembro. Em curtas? Eu acho que foi a Ana. Em curtas foi que eu me inscrevi junto com as meninas. E vou mandar um coisinho também. E tem também um edital que me mandaram ontem, bem fresquinho, do Museu das Minas e do Metal, R$15 mil, gente. Para artistas, professores, tal. Vou mandar para vocês. Oi, Ju. Uma dica que no Encurtas eles pedem umas configurações para quando for produzir, ficar esperto. Assim, eu acho que é para cartaz ou para divulgação. Tanto faz ilustração como fotos. E aí ficar esperto, assim, se for fazer uma fotografia de boa qualidade, que eles pedem, acho que formato retangular, né? Retrato, acho que 1080 por 1920. Aí eu vou botar um site que faz isso, assim, ele melhora um pouco a fotografia. E faz online. Aí, porque essas coisas são chatas, né, na hora que você vai se inscrever. Resolução, né, que você está falando? 1000 e poucos pixels e tal, né? Isso é chato pra caramba. É chato. Eu vou deixar esse site aqui. Beleza. Então, nossa última aula semana que vem, né? Essa semana a gente vai ter. Aí eu vou passar um exercício para vocês, prático, né? Para a gente fazer. E da semana passada era só os filmes mesmo, não cheguei a passar nada assim prático.
Quem falta entregar no exercício anterior das fotos, ainda tem tempo, né? Alguns feedbacks eu estou devendo, porque eu estou muito na correria aqui, mas até o final da semana eu envio para vocês. Também tem a postagem do exercício da Bárbara, que a gente vai abrir uma página lá em processos, para poder colocar o exercício para vocês. A gente precisa da permissão de vocês para saber se a gente pode postar os vídeos que vocês fizerem. A Bárbara, Eu até queria confirmar quem é que falou que queria postar daqui, que fez o exercício de atuação. Que acabou se perdendo assim no grupo as respostas. Eu queria confirmar de novo. Aí eu te mandei outro, se puder incluir. Eu fiz aquele que eu te mandei. Sim. Eu falei que tudo bem também, por mim tudo bem. Também, mas eu acho que está na pasta, eu não me lembro agora onde que eu coloquei. Posso até olhar, Barbinha, depois te mando, mas eu acho que eu coloquei todos na pasta, não tenho certeza, não. O que eu estou falando é que só precisa da autorização mesmo. A Lu já confirmou, né? Denise, Eu também. Mas Eu também poderia postar. texto por escrito, porque vocês podem fazer um formulário e manda e a gente preenche, fotografa e manda de volta. Ou não precisa? Não sei, acho que não precisa, né? não, a FAOP, ela já, na coisa que vocês se inscrevem, vocês assinam lá um negócio, está lá na matrícula, que vocês permitem que a imagem seja veiculada e tal. Mas, não sei se tem algum problema de direito de contexto. Tá. Mas não custa nada a gente perguntar de novo para vocês, né? Porque, bom, a gente tem que saber, né? Tem que saber. Um cuidado, né? Um cuidado, uma atenção para com vocês, né? Olha o que a Lu falou, porque o dela foi cópia, né, Lu? A Lu fez Eu peguei um trecho de uma entrevista da Elis. E existe... os direitos da Elis são muito problemáticos, né? É tudo muito chato, tudo muito... Então, eu não sei, assim, até que ponto isso pode ser um problema. Entendi. Vou anotar isso aqui. Porque aí eu vejo com o jurídico da FAOP, se tiver algum problema, a gente não nota. Deixa eu anotar aqui. Ricardo, licença, sou eu, Denise. Eu queria falar com a Bárbara, que eu acho que eu vou trocar aquela performance, que foi muito rápido, não tinha tempo de eu fazer, e a Jo, então, como a gente estava reunindo, eu fazendo as coisas e a gente reunindo para fazer o nosso curta, a Jo gravou aquele pedacinho, eu falando pão, mas eu ia gravar o vídeo inteiro, eu começando, sabe? Vou tentar, né, gravar, começando a fazer o pão e tudo direitinho e mandar para a Bárbara. Se ela aceitar, se você aceitar a Bárbara, eu vou ver se eu faço isso essa semana, porque também estou no tumulto. Daí você coloca... eu gosto mais de se você mandar o pão. Eu quero pão. O pão tá valendo também. Nossa, vai ter que ter uma comilança, Denise, pelo amor de Deus, dá fome toda vez. Que é fácil fazer pão e o pão vira pizza. Eu vou ensinar, pode deixar, vou ensinar. Vou ver se eu consigo fazer, porque eu sou péssima para ser filmada. A live com Denise, Denise. O negócio é triste, não tem boa imagem assim, não. Mas daí, Denise, se você conseguir colocar lá no Drive, acho que fica mais fácil, né, de pegar. Para colocar no site. Tá, eu vou fazer e eu envio, ver se eu envio pro... no Drive, tá, eu sei. Lá no e-mail do Google, né? Estou muito confusa por essas coisas. Denise está fazendo uns vídeos legais, hein, Denise? Olha, eu espero que vocês façam aquilo que eu tinha dito. É uma sugestão, assim, né? Peguem o primeiro vídeo que vocês fizeram, comparem com o último, tá? Ou mostrem, melhor que qualquer coisa, mostrem para as pessoas próximas a vocês, ou distantes e tal, para eles opinarem. Primeiro e o último.
que aí vocês vão ter uma noção, né, do que foi que ocorreu aí, quais foram as mudanças. E quanto mais vocês fizerem, mais ele vai ficar aprimorado, tá? Se vocês deixarem de lado, ele estaciona, né? Aí para retomar depois a técnica demora a pegar, né? Pega branco às vezes, sei lá. Mas eu também fui enojado com a edição de vídeo, tô demorando pra caramba para fazer uns aqui. E assim, também uma coisa que eu queria falar aqui é dos textos da Ângela, né? Porra, legal, Ângela, saber que tu começaste a escrever sobre cinema aí, ou já escrevia, né? E agora pegou o embalo aí. Bacana demais mesmo. Seria bom vocês publicarem lá, né? Colocar lá o joinha de vocês também. É um blog, né? É um blog, na verdade, uns amigos meus me convidaram para publicar lá porque eles estavam começando e tem uns outros textos sobre música, sobre umas outras coisas. Tem um menino que sempre escreve sobre rap, tem um amigo meu que às vezes escreve sobre música e às vezes escreve sobre cinema. Tem mais uma pessoa que escreve só sobre cinema. E eles me chamaram para escrever porque eles sabiam que eu escrevia alguma coisa às vezes, mas eu não publicava. A bem que acompanhou o processo, né, da disciplina, assim. Foi bem bom. Oh, bacana. Bom saber. E aí eu até falei com a Ângela para a gente pegar um desses textos e colocar lá no site com os devidos créditos lá do blog, né? Deixa eu ver o que mais. Aí eu falei para vocês sobre a importância de colocar sinopse, né? Tem um título. O último aviso é em relação aos filmes do Cláudio Salgado, que estão no YouTube, né? Os filmes deles sobre cinema japonês, eles prorrogaram. Então vai ficar mais um tempo. Os filmes Sugiro Ozu, o outro cara lá, os outros dois cineastas. E é isso. Alguma questão, gente, que vocês queiram pontuar? Eu já tinha falado do Feito em Casa, que eu fiquei encantada, assim, com todos. Ah, é. Vai Pô, falar, muito bom. mas Também comecei a ver, tô curtindo muito. eu não tenho muita paciência, então como é tipo 5 minutos, eu vi É, tudo. rápido, né? Maravilhoso. E hoje a gente vai ver alguns filmes do Festival do Minuto, porque a gente vai ver alguns trechos de filmes. Eu vou falar um pouquinho sobre Marcelo Mazagão. Não sei se você já ouviu falar do cara, mas ele é um dos coordenadores do Festival do Minuto. E aí eu peguei alguns filmes lá do Festival do Minuto, cara, muito bom. Um minuto, assim, o cara consegue fazer umas coisas muito massas, assim. E também eu vi esse documentário que eu falei no início, né, sobre os manuscritos do Mar Morto hoje, e também eu estou vendo essa sequência de documentários sobre o pop brasileiro, que é um pop, na verdade, porra, muito bom, cara. Muito bom. É underground, esse negócio é escondido, eu não sabia. Ontem eu coloquei para minha mãe ver, que eu posso acessar o computador dela à distância, aí botei para ela ver. Ela curtiu muito, mas ela não sabia de nenhuma dessas, sabe, esses calços gringos, né? A banda Carbono. Nossa, eu adorei, eu curti essas bandas. Pois é, que louco, né? Olha. Porque na hora que você mandou e eu coloquei, eu falei, nossa, olha isso aqui estava, né, tanto tempo atrás, aí me lembrei, assim. Olha, isso é para a gente ver, porque assim, eu gosto muito dos bastidores das coisas, né? Às vezes, a representação da coisa em si, eu acho legal, é bonito e tal, ela me seduz. Mas quando eu vou ver assim, os bastidores, cara, quando eu entro na coxia, quando eu vou ver o que tem por trás do cenário, nossa, às vezes é muito mais interessante do que o cenário. Então eu gosto muito dessas coisas de bastidor, né? Tem Não sei. tem um documentário sobre jazz enorme. Eu não sei, eu não vou lembrar o nome agora, já tem muito tempo já. São documentários grandes, né? É uma série documental e tem uma parte que trata um pouco disso nos Estados Unidos, né? Que é aquilo que eu falei
O pessoal não conhecia o rosto de quem cantava. Então, tinha as pessoas que faziam, que imitavam. E aí iam para os lugares e faziam shows no lugar da pessoa. Ninguém nunca sabia quem era quem. Nossa, é muito doido. É muito divertido. Se tu lembrar, coloca lá no... Não, eu procuro é muito conhecida, é uma série bem conhecida. Ela é um pouco mais antiga, mas é bem conhecida. E é muito legal que é a história toda, né, da música norte-americana. Nossa. É muito legal. Eu nunca ouvi falar desse aí. Tem um sociólogo, eu não sei se é Howard Becker, que ele escreveu um livro só sobre o jazz, sobre a origem do jazz. E esse cara, ele é fantástico. Assim, eu estudo ele por conta do meu projeto lá na UFMG. Que ele escreveu um livro sobre desvios, sobre outsider, Howard Becker. Esse cara, ele é fantástico. Assim. E tem esse livro dele sobre jazz, né? Hoje a gente vai ver, eu deixei para ver hoje, vocês podem até achar um pouquinho estranho isso, mas hoje a gente vai ver tipos de documentários. Porra, eu tô sem internet, olha, que merda. Eu vou ter que desligar o computador aqui. Essa bosta. Quer dizer, que coisa mais incômoda. Vou ter que desligar. Gente, aproveitar que você está aí, eu adorei o filme do Balão Vermelho, cara. Eu viajei tanto naquele filme. Balão mágico? O Balão Vermelho. Ah, Red Balão. É demais, né? Puta, a fotografia, o contraste. Preto e branco. E é um dos primeiros filmes assim, para crianças, eu acho, que foi lançado. Está muito bem feito, está muito legal. Adorei. Você estava falando sobre músicas infantis, que lá esses documentários da Amazon Prime tem músicas infantis. Aí aparece toda essa galera que começou a mercantilizar as músicas infantis, né? Que tem um troço assim, cara, muito doido assim por trás, que a gente nem... Porra, eu que ficava escutando Xuxa lá. Lembra do Jackson 5, da história do Michael Jackson, que o pai dele obrigava, não sei o quê, meio nessa parada aí. Só que os Jackson 5 era antes. Aí depois vieram Balão Mágico, Trem da Alegria, Menudo. Balão Mágico, Menudo. Menudos veio em Belo Horizonte. Minha mãe morava na Pisco, Espírito Santo, e eles ficaram na Espírito Santo. Os carros não conseguiam passar. Sério? Tinha para olhar eles dando tchau da janela. Eu tinha a ódio dos Menudos, cara. Dominó, Menudo, essas coisas. Não. Ruim pra caralho. Menudo é a primeira boy band, né? Pop, né? Assim, Menudo são os iniciantes, aí, os que deram início aí. A avô da N5, né? Mas tinha o Dominó também, cara. O Dominó é a versão brasileira, né? Dos Menudos. Os Menudos era tipo internacional, não sei o quê. Aí depois teve os Backstreet Boys. Se a galera tiver mais ou menos a minha idade, vai lembrar dos gatinhos do Backstreet Boys. Que as meninas ficavam loucas. Era fã demais. Aí, ó. Era velha, gente. Essa época era velha. Mas tinha todas essas... Eu fico imaginando assim, se fizesse um documentário, né, para mostrar os bastidores dessas bandas. Tem um documentário agora, cara, que é muito bom, que fala sobre o Michael Jackson. E foi proibido por um tempo esse documentário, porque mostra... Bom, não sei nem se deveriam estar falando sobre isso, mas realmente o cara tem uns lances meio de perversão, né? E o documentarista ele vai atrás dessas pessoas que sofreram, né, na mão do Michael Jackson. Eu assisti. Viste inteiro? Vi. Eu vi só uma parte. Tem Nossa, eu gostei muito, porque eu gosto muito do Michael, né? Eu gosto também. É muito interessante ver esse outro lado, né? A galera falando, né? Os meninos que foram abusados, né?
Eles demoraram um pouco para ter coragem de Demoraram. de falar sobre o assunto. Ele curtia assim, umas paradas com crianças. E aí o documentarista está atrás dessas crianças adultas agora. E aí, cara, nossa. É pesado, é bem pesadinho, né? Exato. Os caras falavam de quartinhos lá no Neverland, né? Em cima do céu e tal. Enfim. Eu esqueci o nome. O ruim é que ele tá morto, né? E assim, isso deveria ter sido, né, aprofundado ainda quando ele estava vivo, né? Porque assim, o cara tá morto. Aí fica uma especulação de que esses caras estão querendo o espólio do cara. Aí fica essa... Por que não falou antes? Porque não sei o que, porque não sei o que lá. Aí na época que foi denunciado, você foi lá depor e falou que ele não tinha feito nada. Então, assim, virou uma loucura, né? E aí os fãs, né, os fanáticos, né, já, né? Então é meio complexo, né? É bem complexo. Os caras piaram, assim, né? Depois que saiu isso aí. Eu acho que é Neverland, o nome do documentário. Eu acho que é De Volta a Neverland, eu acho. Volta Neverland. Então, é interessante a gente ter esses pontos de vista também, né? Sobre o artista. Porque a gente acaba idolatrando, né? E até a coisa, assim, é a fascinação, né? Quando a gente se fascina por algo ou alguém, a gente não percebe mais essa pessoa como humana, né? A gente percebe ela como um semideus, né? Alguém assim que não pode falhar. Isso é muito ruim. E aí tu passa a não poder ter falhas, né? Então, estou falando isso porque o documentário ele não pode trabalhar só com essa vertente e uma crença, na verdade, falsa, né? De que aquilo que é mostrado é realidade. Aquilo que é mostrado na imagem treme, sempre treme. A imagem ela é incerta em termos de estatuto, ela quer te convencer a ficar com aquilo que ela mostra, né? Com a superfície das coisas, tipo político, né? Quando ele aparece em cena, com aquele cenáriozinho verde atrás para acalmar os olhos, aquela gravata, né, aqueles gestos bem pensados, né? Então, ele vai tentar, de alguma forma, né, fazer com que essa imagem seduza. Mas é interessante a gente pensar sempre que a imagem ela é crítica, né? A imagem ela é dialética, a imagem ela é cristal, a imagem ela pede que a gente possa refletir, né, sobre ela. Aquilo que eu já falei, ela é pensativa, né? A gente não tem que evitar a fascinação, né? Eu não estou falando só de imagens fixas, eu estou falando de imagens em movimento, de pessoas que representam imagens. Então, o documentário ele tem que trabalhar, a gente tem que ter ciência que ele está trabalhando com tipologias, com categorias, né? A polícia. Eu fiz 2 semestres atrás uma disciplina em criminologia na sociologia. Existe uma tipologia para a polícia mineira. A polícia mineira ela encontra um cara na rua, ele anda arqueado, ele anda, né, para dentro, ele anda com bermudas com fundo lá embaixo, ele anda com tênis, ele anda com uma camisa, né, Hering. Ele é pardo, ele é negro, ele cai na tipologia da polícia. Ele é ali entendido como um marginal, como alguém que... Porque ele cai numa tipificação. É foda, tipificação é um troço... Então, isso vem através da imagem. E outras coisas. A gente categoriza pessoas, né, que são patricinhas porque usam roupas de elite, outros que são punks porque, né, usam correntes e símbolo da anarquia, outros que são metaleiros porque, né, mas assim, será que eles são só isso? Entende? É nesse sentido que o documentário ele tem que trabalhar, e a gente tem que saber que essa imagem que ele apresenta, ela pode ser problematizada. Ela deve ser problematizada, porque a gente não fica só com
ideia de que o documentário ele tem que registrar o real, ele tem que apresentar o real, né? Ele pode trabalhar com a ficção, ele pode brincar, né, com essas duas categorias, ele pode ficar na fronteira de ficção e realidade, né? Como, por exemplo, esse trabalho que a gente vai ver hoje, do José Luiz Guerrin. Esse cara é extraordinário, daqui a pouco a gente vai ver ele. Mas, primeiramente, eu queria ver com vocês que tipos de documentário. Vocês vão até estranhar, porque, pô, tipo de documentário vai apresentar na primeira aula, né? Não agora. Mas, assim, se a gente estabelece critérios, olha, documentário é isso, 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 aquilo, logo de cara, a gente fica preso, a gente fica engessado nessas categorias, nesses conceitos. A academia adora fazer isso. Se tu abre e deixa que a pessoa ela possa vivenciar processos e repensar a cabeça dela o que seria filmar a realidade, como a realidade se apresenta na minha câmera, e a gente vai ter autonomia para poder pensar o que é o documentário, sabe? É diferente, eu inverti a metodologia, eu coloquei o que é a coisa lá para frente, lá para trás, no finalzinho, e de início a gente foi pensando, né, sem definições, o que é a coisa. E aí a gente vê agora, de forma categórica, quais são os tipos de documentário. Eu coloquei lá no WhatsApp, tá? Vamos ver se dá para a gente, todo mundo abrir ao mesmo tempo, e aí eu vou falando sobre cada um deles. Dê uma olhada lá no grupo. Você quer que passe aqui? Ah, seria ótimo. Que aí eu vou falando. Aí pode colocar na página 5 do slide, tipo PowerPoint. Então, eu vou compartilhar a tela, tá, gente? Então, passando, aí tu pode passar para a página 5. Aí volta só uma, Jô, por favor. Aí. Então, ó, a gente tem 6 tipos de documentários, tá? Segundo essa pegada aí, segundo o esquema desse cara. O expositivo, o poético, o observativo, o participativo, o reflexivo e o performático, tá? Vamos ver o primeiro. É dentro desse livro aí do Bill Nichols, tá? Introdução ao documentário. Tá até aí embaixo, caso vocês queiram ir atrás, eu acho que dá para encontrar o PDF na internet. Vamos lá. Primeiramente, documentário expositivo, ele preocupa-se mais com a defesa de argumentos do que com a estética e com a subjetividade. Não interessa a questão estética aí, né? Então a gente vai ver assim uma despreocupação com planos, com ângulos, né? Então, os documentários com essa característica, eles são, predominantemente, eles têm como... Eles têm como marca diferencial a objetividade, né? Eles procuram narrar um fato de maneira a manter a continuidade da argumentação. Então, eles vão narrando para que essa narração ela dê embasamento à argumentação. Para isso, um dos recursos utilizados é o casamento perfeito entre dito e mostrado. Então, aí, gente, aquela coisa que eu tenho falado já em algumas aulas. A imagem, ela é índice daquilo que ocorreu. Ela carrega o estatuto de veracidade. Então, eles mostram, né? E o dito sobre aquilo que é mostrado tem que amparar, tem que haver um casamento perfeito entre as duas coisas. Então, uma das características dele também é a questão da voz em off, né?
As imagens, né, como eu falei, elas limitam-se a confirmar a argumentação narrada. Então. O outro documentário, que é o Poético, aí a gente tem aí uma imagem do Dziga Vertov, nossa, cara, cineolho. Vocês têm que ver isso aí, tem no YouTube. E o Homem com a Câmera na Mão também é do Dziga Vertov. Cara, o Dziga Vertov, ele foi maravilhoso, assim, era um cara que experimentava. Ele pegou, os russos são ótimos, né, eles experimentam com tudo. Tem um vídeo de uma cabeça de cachorro, só a cabeça, né, sendo bombeada, tem sangue sendo bombeado, oxigênio sendo bombeado da cabeça, a cabeça está viva, cara. Os russos, eles faziam experiências no início do século XX que a gente não tem ideia, assim. Então, o Dziga, acho que está na natureza deles isso. O Dziga pegou o equipamento, ele não simplesmente ia filmar, assim, ele já começava a ir para além da funcionalidade do equipamento. Então, a gente vê muito isso no Cineolho, do Dziga Vertov, que está dentro dessa, né, segundo o Bill, dentro dessas características que vinculam essa produção ao documentário poético. Então, o modo poético, ele evidencia a subjetividade, se preocupa com a estética. Já é, né? Eu tenho uns pontos em contrário lá, ao contrário do que a gente viu num primeiro exemplo. Há uma valorização dos planos, né? E das impressões do documentarista a respeito do universo abordado. Então, o cara já tem um cuidado ao compor a cena, né? Ele vai pensar melhor, de forma detalhada, os planos, né? Questão do ângulo, questão da textura, né? Ele tem um preciosismo em relação àquilo que vai entrar em cena, né? Em relação à construção do texto também, né? Pode-se usar poemas, trechos de obras literárias, né? Então tem toda uma pegada mais modernista, de representação da realidade através de uma fragmentação, né? Vocês sabem que, na modernidade, abrindo um parêntese aqui, o cubismo de Picasso, né, ele estava muito ligado às descobertas da física moderna, né? Quando a física moderna entra, a questão da física quântica, né, Picasso começa Picasso extremamente culto, né, inteligente, guia, né, a respeito de tudo. Então, ele não poderia deixar passar batido, assim como Salvador Dalí não deixou passar batido também as descobertas do inconsciente coletivo, né? Quando ele pensou ali uma coisa em relação ao surrealismo. Picasso não deixou passar batido as concepções da física quântica, da física moderna para aquele momento. Então, quando ele apresenta uma realidade toda fragmentada, um objeto onde a gente podia ver ao mesmo tempo a parte de cima, as partes laterais, a parte de baixo do objeto, porque ele estava todo fragmentado, né? Isso aí tem muito a ver, o cubismo tem muito a ver com a física quântica. Então, os ideais modernistas, eles estavam também sendo alimentados por aquilo, pelas descobertas da ciência, por aquilo que estava surgindo no início do século XX, né? Se vocês quiserem aprofundar mais sobre isso, eu sugiro a leitura do livro Crise da Razão, que o organizador desse texto, uns calhamaços, assim, é o Adalto Novaes. O Adalto Novaes, ele faz uns seminários assim, gigantes, onde vários pensadores são convidados, e depois ele lança um livro, que é um calhamaço, sempre é um calhamaço, em torno do que foi discutido. Então, tem um livro sobre desejo, tem um livro sobre a crise da razão, tem outro sobre... não sei se eu tenho aqui... eu tenho aqui, peraí. Tem um que é só sobre o olhar, que é maravilhoso. Ó, esse aqui é um dos livros dele. O olhar. Aí, ó. Então, aqui tem textos sobre o impressionismo, tem textos sobre o barroco. Nossa, tem textos sobre Bachelard. Isso aqui é de cigarro, que isso aqui era da época das loucuras da universidade. Tá todo queimado, bichinho. Aí, é sempre um calhamaço, assim. Cigarro que eu não sei qual era o tipo de cigarro, mas... Manet, ele faz o Manet. Então, esses livros dele, cara, são maravilhosos, assim. Maria Rita Kell, Leon Kossoft, Renan Messan, George Bornheim, Alfredo Bose, Nelson Brissac Peixoto, só gente...
Cara, José Américo Mota Peçanha, se vocês nunca leram o texto do Mota Peçanha, meu amigo, vocês têm que ler. Esses textos, Ferreira Goulart. Então, essa coleção da Companhia das Letras, da Adalto Novaes, é maravilhosa. E fechando parênteses aqui. Então, documentário poético, agora vamos ao documentário observativo. No modo observativo, seria na página 8 aí. No modo observativo, o documentarista ele busca captar a realidade, tal como aconteceu. Para isso, evita qualquer tipo de interferência, né, que caracterize o falseamento da realidade. Apenas há um registro dos fatos, sem que o documentarista, tá, e sua equipe sejam notados. É como se a equipe ela fosse invisível ali, é como se existisse só o olho da câmera, sabe? Vocês lembram como é que era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Que ele dizia, olhe para aquela lente da verdade ali. Olhe para aquela câmera, olhe para aquela lente da verdade. Dessa maneira, há pouca movimentação de câmera, né, para a gente não ter aquela noção de que alguém está ali. Trilha sonora quase inexistente. Não há narração, né? Uma vez que não tem ninguém ali, então... né, as cenas, né, as pessoas, o que está acontecendo ali, devem falar por si mesmo. Eu tenho amigos que trabalham com documentários, eles ficam pensando assim, porra, se eu pudesse colocar uma câmera numa mosca, cara. Os caras ficam viajando assim na maionese. Nossa, se tivesse uma mosca robô, sabe? Tipo um nano-robô mosca com câmera, e que ele fosse tipo um drone. Nossa, é o sonho, cara, dos documentaristas que seguem essa parada aqui, né? Estacionava a mosca em algum lugar e não dava a ver. Então, o modo observativo ele ganha força com câmeras portáteis e propõe mostrar, parafraseando Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Olha só. Nelson Rodrigues tem o livro, né, O Anjo Pornográfico, do Rui Castro. Cara, maravilhoso. Em outras palavras, o cineasta busca captar os acontecimentos sem interferir no seu processo. Tá? Não tem interferência nenhuma. É diferente do documentário do Eduardo Coutinho, por exemplo. Né? O Eduardo Coutinho não faz esse tipo de documentário observativo, não. Documentário participativo. O modo participativo, como o próprio nome sugere, é marcado por mostrar a participação do documentarista e sua equipe. Mostra a participação do documentarista e da equipe dele, né? Dessa forma, torna-se um sujeito ativo no processo de gravação e filmagem, pois ele aparece em conversa com a equipe e provoca o entrevistado para que este fale. Aí já é um pouco mais a ver com o Eduardo Coutinho, né? Participação, observação, no caso. Né? Por exemplo, filmes etnológicos, de pesquisa sociológica e etnografia, estão dentro dessa pegada, assim, né? Tem umas curiosidades, eu gosto muito do Edgar Morin, né? Tem umas curiosidades em relação a Maio de 68. O Edgar Morin, junto com outros pensadores e equipes, né, de estudantes na época do Maio de 68, eles não sabiam o que estava acontecendo. Pouco se sabia realmente a natureza das manifestações, né? Então, o que o Edgar Morin propôs? O Edgar Morin ele é um cara que trabalha com filme também, tá? O Edgar Morin propôs aquilo que ele chama de metodologia do vivo, ou sociologia do presente. Eles foram para campo, eles criaram grupos, e eles foram para o olho do furacão para entender o que estava acontecendo. Eles foram participar e observar. Participar, se engajar na coisa, e ao mesmo tempo observar para entender o que estava acontecendo, para poder escrever sobre aquilo, para poder analisar, entendeu? Então é assim que seria
sabe? E se quer alguma coisa que provoque o acontecimento, sabe? Igual como o Coutinho faz. O Coutinho, ele utiliza um recurso, né, que eu estou estudando ele, que é chamado conversas. Não é um método, tá, de trabalho, mas eu percebo que ele utiliza muito esse termo. E às vezes ele fala sobre esse termo. Então eu estou vendo isso, em como utilizar isso para entrevistar, para me aproximar. Porque aí não é entrevista, não é análise, não é observação, nada. É uma conversa. É como isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Onde entra a informalidade, onde entram questões mais humanas. Espera aí que eu vou fechar a janela aqui. Então, o que estava falando mesmo? Está falando da informalidade, do que você faz com a gente, que o Coutinho faz. Ah, tá. Então, a coisa acaba fluindo, sem que eu seja um estrangeiro ali. Claro, né, a gente vai ser um estrangeiro sempre. Quando a gente cai numa comunidade, a gente nunca vai fazer parte da comunidade, né? Pode passar 10, 20 anos ali. Mas, assim, tu flui melhor com a coisa se tu te engaja na coisa, né? Tu sofre junto. Oi. Nesse documentário sobre a história do pop brasileiro, tem esses takes, né, que mostram mais de cima, assim, a equipe conversando, fazendo perguntas, mais despojadamente, né, mais relaxadas com as pessoas que falam, né, que contam as histórias delas. É verdade. Verdade. É verdade, a gente tinha percebido isso. Tem a voz do cara que é muito presente, mas tem alguns momentos nos trechinhos que mostra, né, a equipe. Pode crer. Eu não estou aqui, parei mais aqui nesse slide, mas eu não estou, assim, puxando a sardinha, né, vendendo peixe mais para isso daqui. Coincidentemente parou aqui, mas, assim, isso é só uma das ferramentas que a gente pode estar utilizando, tá? O ideal é que a gente não se deixe fascinar por nenhuma dessas linguagens, tá? Mas que a gente possa atravessar elas. É igual na história da arte. Se a gente se deixa fascinar por alguma daqueles períodos que são maravilhosos, né? Cada um deles, pô, assim, é um mundo ali, né? Tem autor, porra, Júlio Carlo Argan escreveu só sobre o Renascimento na Itália, né? São 3 ou 4 livros. O cara é massas, assim. O cara deve ser fascinado por arte italiana, né? Bom, ele é italiano, né? Então... Mas, assim, o que eu digo enquanto estudante de artes visuais é que a gente atravessa os períodos da história da arte. Porque, às vezes, a compreensão do contemporâneo, ele vem do meu desprendimento de cada um desses períodos que eu conheço e conheci, assimilei, me apaixonei por ele, mas me desgarrei para ir para um outro. Então, se a gente conseguir, né, essa ausência-presença, assim, essa aproximação e distanciamento ao mesmo tempo dessas linguagens que o documentário, né, desses tipos de documentário, a gente vai poder utilizar cada um deles a hora que quiser. Tipo assim, eu entro em contato com uma determinada realidade. Se a Ana estiver por aí, ela vai ter que fazer esse documentário. Eu entro em contato com uma determinada comunidade. Se eu vejo que calha trabalhar ali com um documentário participativo, ou com o documentário poético, eu vou utilizar dessa ferramenta. Porque, gente, se a gente se fascina por um tipo de coisa, isso engessa a nossa alma e a gente acaba estudando somente a partir das técnicas que essa linguagem oferta, ou esse período oferta. Isso, no contemporâneo, é muito complicado. Porque a gente não se abre. Eu lembro de um professor da UFMG, um francês, que ele deu um curso de neurociência. Eu fiz um curso lá de interdisciplinaridade, para entender o que era interdisciplinaridade.
Aí eu nunca mais eu esqueço. Cara, esse cara era de uma docilidade, assim. Ele mostrou uns projetos que ele fez, e um deles era na África, e ele deu exemplos concretos de interdisciplinaridade. Quer dizer, chama um cara da geologia, chama outro da geografia, chama outro e tal, vamos trabalhar junto. Aí eu perguntei, pô, mas como assim trabalhar junto, né? Com pessoas de áreas distintas, eu não conheço nada das áreas. Aí ele falou assim, cara, abertura de espírito. Nós temos que ter abertura de espírito. Que aí eu apresento um pouquinho, né, da minha área, o outro apresenta um pouquinho da área dele, eu vou aprendendo junto com ele através de osmose, ou mesmo interesse pelos autores em comuns, né? Que trabalho interdisciplinar é isso, né? Tu convocar pessoas de áreas diferentes, áreas de conhecimento diferentes, para resolver um objeto sobre vários pontos de vista, um problema sobre vários pontos de vista diferentes, né? A partir da sociologia, da antropologia, da geografia, da geologia, eu vou cercar esse problema. Em artes acontece muito isso, né, no contemporâneo. Então, estou dizendo que existem esses tipos de documentários, mas é interessante que a gente conheça cada um deles, evite a fascinação, né? Fascinação é complicadíssima, assim, porque tu acaba ficando em um deles. Né? É interessante que a gente atravesse eles, né? Que a gente possa passar por eles. Eu lembro de um amigo que ele dizia assim, eu dizia, cara, tu é crítico de quê? Que tu critica tanto? Aí ele dizia, cara, eu sou um crítico freestyle. Cara. Então, documentário reflexivo, o próximo, né? Modo reflexivo, ele deixa claro para o telespectador quais foram os procedimentos da filmagem. Olha que doido isso. Evidenciando a relação estabelecida entre o grupo filmado e o documentarista. Evidenciando a relação estabelecida entre o grupo filmado e o documentarista. Preocupa-se com o processo de negociação entre cineasta e espectador, indagando as responsabilidades e consequências da produção do documentário para cineasta, atores sociais e público. O que vocês entenderam disso aí? Eu gosto desse. Seria um tanto quanto metalinguístico, assim, Ricardo, de falar do processo de negociação, de mostrar esse processo também, ou não? Pois é, estou tentando entender também. Eu penso que, por exemplo, você faz um documentário sobre uma comunidade e esse documentário está falando sobre as condições sociais, não sei aonde, parará. Me lembra um pouco isso, entendeu? Você filma aquele grupo, eu estou viajando aqui, mas parece isso. E aquilo objetivo me lembra um pouco isso. Ele seria, então, mais crítico, mais político. Eu acho. Também pode ser, por exemplo, para apresentar uma determinada, sei lá, ou promover, sei lá, um documentário sobre o trabalho das mulheres que tecem lá no Pará, perto de Alté, sei lá, a Marajoara, qualquer coisa, sei lá. Vocês estão certos, é por aí mesmo. Eu lembro em artes, assim, né, na Bienal de Cássio, na Documenta de Cássio, eu vi uma palestra de uma russa chamada Yana Klishuk, ela é da ação educativa da Documenta. E aí ela citou um termo que nunca mais eu esqueci, ela chamava de responsabilidade compartilhada. Ela dizia assim, porque os artistas chegam nas comunidades, eles já chegam às vezes com uma ideia daquilo que eles querem fazer. O que a Bienal, o que a Documenta está propondo? Né? De chegar nos locais, mas mandar com antecedência a ação educativa para lá. Eles vão entrar em contato com a comunidade, e aí, junto com a comunidade, eles vão perceber quais são as demandas ali, o que poderia, né, ser agenciado, qual poderia ser o tema.
Eu acho que é por aí, então, esse que eu estava pensando era isso, nesse reflexivo. É algo já não proposto com antecipação, mas seria algo proposto de maneira coletiva, com as pessoas que vão participar, para ver qual é a direção do documentário, né? Em cima, seria a participação mesmo das pessoas. Ricardo, eu pensei numa questão de... Então, eu pensei numa questão de mostrar também mais essa relação, sabe? Eu vi um documentário esses dias para trás, passou até no 104, falando dos indígenas, de uma aldeia indígena do Mato Grosso do Sul. E aí a diretora, ela fez um documentário super famoso em 99, 98, e depois ela voltou lá 15 anos depois, 20 ou 15 anos depois, para filmar. E aí mostra no documentário a relação dela com a aldeia, sabe? Verdade, sim. E aí eu acho, eu pensei nisso, na verdade, assim. Digamos que seja um trabalho em conjunto, né? Eu acredito que essa questão do reflexivo é que, na verdade, o ponto principal não é o documentário sobre aquelas pessoas. O ponto principal é como você entra em contato com aquelas pessoas. Eu acho que é uma reflexão de como ser documentarista. Eu acho que é mais isso, né? E as consequências, né, dessa produção, né? Isso é uma reflexão em cima da própria produção, né? De como chegar nesse lugar, né? É como se você mostrasse os bastidores do teatro. Quando você está fazendo a cena, você sai da cena e mostra os bastidores, né? Como que foi todo aquele processo. Eu acho que é isso. É uma reflexão sobre o processo, né? Por isso, é nesse sentido que eu pensei a metalinguagem, como um documentário falando do que é fazer um documentário, um pouco também, né? Também sinto por aí, que eu acho que a coisa também até desmitificar um pouco, eu acho que a imagem, ela carrega uma coisa, até no inconsciente ou muito consciente da gente, é uma coisa até de status, a coisa com a imagem é complexa mesmo, né? Como a gente se mostra, como a gente vai ser visto. E eu acho que isso aí também passa por aí, por mostrar esses bastidores mesmo. Eu acho que tem isso tudo junto, né? Eu acho que acaba sendo, mostrar esses bastidores, deixar aberto, acaba sendo resultado desse processo de negociação entre cineasta, documentarista e o espectador, né? E quem vai participar, né? Mas aí você não acha que tem um cruzamento que pode ter essa negociação, mas ele pode cruzar por outros tipos de documentário? Vamos supor que ele seja, sei lá, a própria criação do documentário seja a formação daquela comunidade. Há um documentário sobre as mulheres trabalhadoras rurais de não sei da onde. Quando trabalhava com as mulheres, era assim, a gente não fazia um documentário fazendo só, mas a gente dava dinâmica com os adolescentes, com as mulheres, ia com elas em casa. Quer dizer, o próprio momento de fazer o documentário era formativo junto com as pessoas. Por isso que eu falei atravessado. Que aí diz que a Júlia fala, a metalinguagem, você está falando sobre o fazer, né? Mas eu acho que os dois juntos, assim. Falando sobre um tema, mas também falando sobre o fazer, sei lá. Sim. Eu acho que é um pouco do que cada um falou aí mesmo. E ele frisa muito aqui, né? Na hora que ele coloca ali, evidenciando a relação estabelecida entre o grupo filmado, que é isso mais ou menos que a Jo está falando, né? Que seria também mais ou menos o que eu falei. Acho que se encaixa tudo que todo mundo falou. O grupo filmado e o documentarista. Essa interação também, eu acho que também, como a Lu falou dos bastidores, eu acho que isso tudo, colocar isso tudo que cada um opinou, seria mais ou menos o que está querendo mostrar aí no reflexivo, não é? Eu lembro de uma professora da UNB chamada Bia Medeiros. Ela é coordenadora do Corpos Informáticos, que é um
grupo de performance lá de Brasília, uma galera muito doida. Participei de uma oficina na Funarte uma vez aqui em BH. Ela é muito legal, a Bia. E aí ela dizia o seguinte, ela não chamava de intervenção urbana, o que eles faziam na cidade. Ela chamava de composição urbana. Quer dizer, tu não estás intervindo no cenário urbano, tu estás compondo junto com ele, sabe? E para isso tu vai ter que refletir, né, as formas como tu vai te aproximar desse contexto. Tu vais ter que negociar, tu vai ter que tirar um tempo para observar com cuidado, né, onde tu estás colocando o dedo, né? Então é nesse sentido também, né? Mas é bacana, ele parece guardar um jogo mais complexo, né, com aquilo que a gente quer. Como tu falou também, tem um compromisso maior com aquilo que está sendo feito também, né? Não é só é fazer parte daquilo também. Uma entrega. Eu penso também a respeito da pessoa que está vendo a imagem também duvidar um pouco, que é o que devia acontecer hoje com as imagens que a gente vê, que são as falsas imagens, ou então uma falsa informação. Eu acho que esse reflexivo também é uma dúvida também que pode ter a pessoa que vê aquela imagem. Ela não vai acreditar em tudo que ela está vendo, né? Esse reflexivo, e acho que ele trabalha tudo isso e, claro, né, evidenciando essa coisa que fala aí da responsabilidade, consequências da produção do documentário. Ricardo, marcado. Eu gosto desse tipo de coisa, esse tipo de dúvida até. De onde foi que essa imagem? Como foi que ela conseguiu isso? Essa característica que tu estás pontuando aí já é um outro tipo de documentário, aquele documentário ficção, digamos assim, né? Documentário que mistura. Não é tanto ficção, é que realmente eu pensei isso, não pensei em ficção, pensei nisso aí. Mas eu posso estar equivocada. Mas eu pensei nisso assim, da pessoa ver e não refletir um pouco sobre aquilo que está vendo. Ô, Ricardo, o Cabra Marcado, do Eduardo Coutinho, ele filma, depois ele volta, ele mostra para a comunidade, aí ele filma o momento que ele mostra para a comunidade. Você lembra disso? Sim. O Eduardo Coutinho, ele vem de uma tradição de cinema direto, né? Do cinema norte-americano, do cinema direto. Porque a gente tem duas formas, né? O cinema verdade, que é uma pegada francesa, né? Uma tradição francesa de cinema, e o cinema direto. O Eduardo, ele está muito ligado a essa questão do cinema direto, né? Ele interfere, né, na comunidade. Aí ele dá retorno, né, para a comunidade, né? Ele diz, olha, foi assim que eu filmei vocês. O que vocês acharam? Tá bacana? O que a gente pode mudar aqui? O que tu acha? Ele pergunta, sabe? Aí entra a questão das conversas, né? É cinema direto, é uma coisa... Nossa, o Eduardo Coutinho é maravilhoso, cara. Tem que chamar alguém para falar desse cara numa live. Tinha que chamar alguém. Chama aquela mulher, tem um vídeo dela que produziu o último filme dele, depois que ele morreu. Opa, pois é, né? Ela é da equipe dele. Ela tem um vídeo dela falando. Mas eu não lembro do nome dela, não. Eu vou usar da FAOP, cara, para fazer essas coisas, assim. O pessoal vê, FAOP, eu vou, vai deixar que eu vou. Porque eu vou, né, tem que ser cara de pau mesmo, né? Mandar convite e tal. Olha, não tem grana. Tem dinheiro. Vamos passar para o próximo aí. Acho que é o último. Documentário performático. Aí, né, para quem gosta de Michael Moore, eu gosto, né? Michael Moore é massa demais. Caracteriza-se pela subjetividade, né? Pelo padrão estético adotado, utilizando as técnicas cinematográficas de maneira mais livre, né? Tem uma liberdade maior. Facilmente confundido com o modo participativo, né? Só que aqui o cerne da diferença, né, está no fato de que quando o modo participativo envolve o cineasta para a história,
mas tenta construir verdades, né, que devem ser auto-evidentes e tal para qualquer pessoa, o modo performativo ele envolve o cineasta, né, junto com a história e constrói verdades subjetivas que são significativas para o cineasta, não para a geral, né, para a galera e tal. Então é algo assim mais subjetivo, são verdades mais de quem está filmando, entendeu? Esse modo performativo. Ele performa, né? Ele performa. É uma adequação, né, dele àquilo, né, aquilo que ele vê e tal, né? Então, é adaptado para contar as histórias de cineastas, de grupos sociais marginalizados, oferece a oportunidade, né, de expor as perspectivas únicas, sem ter de discutir a validade ou não, né, dessas experiências. Os documentários do Moore, eles são muito por aí, né? Eu sempre gostei, assim, mas eu nunca parei assim, para analisar assim, onde é que ele se encaixaria, sabe? Enfim. Alguma questão, gente? Essa discussão de approach, assim, de como chegar, às vezes, nas pessoas para conversar, essa questão do documentário participativo e tudo, tem um texto muito interessante que eu li quando eu fiz antropologia na faculdade, para arquitetura é uma disciplina optativa, que chama alguma coisa tipo Rinhas de Galo em Bali e o antropólogo e assim a atuação do antropólogo. Alguma coisa nesse sentido eu acho direito depois para mandar para vocês. Mas é um cara que se propôs a fazer um estudo das Rinhas de Galo, né? Que era proibida lá no lugar e tudo, no país, mas ao mesmo tempo era o esporte, para quem entende como esporte, mais popular do lugar. E que participava de alguma forma da formação da identidade do povo, assim, tipo o futebol no Brasil, sabe? Só que imagina se o futebol fosse proibido e ainda assim ele fosse tão relevante quanto ele é. É mais ou menos nesse sentido. E aí o cara vai para esse lugar fazer esse estudo, mas ele era branco e europeu e tudo, então dava muito na cara que ele não era membro da comunidade, e ele teve muita dificuldade quando ele chegou lá em entrevistar as pessoas, ninguém queria falar com ele, ainda mais quando ele falava que esse era o tema, ninguém entendia o que ele estava fazendo ali, ninguém confiava nele. E aí ele conta de todo esse processo, então é meio reflexivo também nesse sentido o texto. E aí ele conta de um momento em que ele conseguiu entrar numa rinha de galo, e aí a polícia chegou, porque alguém denunciou que estava tendo a rinha de galo, e todo mundo teve que debandar correndo e abandonar o material todo lá, e ele teve que fugir pulando um muro de casa com as pessoas que estavam na rinha. E ele fala que nesse momento ele conseguiu estabelecer uma relação de confiança com a população local, com os caras que estavam com ele lá, que depois disso ele conseguiu entrevistas, que ele conseguiu meio que se amigar ali na comunidade, e ele conseguiu escrever o projeto dele disso, sabe? E eu sempre lembro disso quando a gente fala de trabalho com a comunidade, que é algo de como você conseguir estabelecer confiança e de alguma forma se colocar como um igual, mesmo que você não seja um igual. E surge de uma forma muito espontânea, né? Ele não forçou a situação, assim, ele não planejou aquilo para conquistar, digamos, a amizade deles. De alguma forma muito espontânea, quando você tá ali todo dia e tudo, isso surge. É bem legal esse texto. A Suelen está falando do Clifford Geertz. Tem Malinowski também, né? Essa participação e observação. Esses caras, eles... Eu já falei sobre um deles aqui, o William Foote White, que começou isso sem ser antropólogo, sem ser sociólogo, ele começou a fazer essas, que atualmente chama-se pesquisa de campo, né? O método de observação e participação. Isso é riquíssimo, gente. É dificílimo, né? Mas é riquíssimo. Josânia, para de gravar um minutinho aí, dá um stop.